Olá, mais uma vez a gente está aqui. Hoje, por enquanto, é o nosso último encontro presencial. É um prazer estar fazendo parte desse projeto junto com vocês, Cuidar da Linda Medicina. Nós estamos no 5º vídeo e para fechar esses encontros presenciais, eu trouxe a Vanessa comigo. Não vou apresentá-la, vou deixar que ela se apresente porque a gente tem muita coisa para a gente aprender, para a gente entender hoje, porque a área dela é completamente diferente do que a gente tem visto nesses outros vídeos. Então, Vanessa, obrigado, já te agradeço por estar aqui com a gente e vou deixar que você se apresente porque a conversa vai fluir de uma maneira sensacional. Bom, primeiramente eu que agradeço pelo convite. Eu sou a Vanessa, graduada em Estética e Cosmetologia Avançada. Fui escolhida pelos cuidados paliativos e disse sim. Então fui fazer a especialização em cuidados paliativos no Instituto de Ensino Albert Einstein e atualmente eu sou mestranda no programa de pesquisa clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu. Já deu para entender porque que vai ser diferente, assim, e não tem como, a gente não tem como começar as perguntas de uma outra maneira, porque quando toda vez a gente vê estética, a gente só pensa naquele olhar extremamente limitado e que vai direto, estética é pele, só vai cuidar de pele, é difícil da gente conseguir fazer o ponto entre estética e cuidados paliativos. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco de como começou, você disse que foi escolhida, né, na verdade, como foi esse chamado, então, para você ser escolhida, e se você tem outras pessoas buscando, tem outros esteticistas, é uma área comum, como está sendo um pouco, conta pra gente. Primeiramente existe aí uma inverdade de que estética trabalha mais só a questão do embelezamento. Quando a gente fala de cuidado paliativo, parece meio superficial mesmo falar de estética, né? Mas a gente fala que cores, amores, aromas fazem parte do enfrentamento da doença. Afinal, esse é o primeiro luto que nós vivenciamos. O que é o luto, né? É a perda por algo que é extremamente significativo para mim. E o paciente, durante o seu tratamento, pela evolução da doença, ele tem ali um processo ativo de luto. Ele vai acumulando inúmeras perdas. E a estética tem um papel fundamental no resgate da autoestima, né, na promoção do bem-estar desse paciente através das terapias que nós podemos oferecer. Porque se o paciente ele se olhar diante do espelho, se estivéssemos falando só de embelezamento, mas no nosso bate-papo a gente vai ver que não é só embelezamento, mas se ele se olhar diante do espelho e se identificar, né, eu acho que ele vai encarar muito melhor ali o seu tratamento, com toda certeza. Nós teremos um impacto muito diferente ali durante o seu tratamento. E aí, então, nasceu a estética paliativa. A estética paliativa é uma junção de práticas terapêuticas destinada para pacientes que estão em cuidados paliativos. E aí a gente parte do mesmo princípio, do cuidado paliativo, que é um cuidado integrativo de qualquer diagnóstico que ameace a continuidade de vida. E o câncer a gente sabe que está entre essas indicações porque é uma doença crônica ameaçadora à vida. Como eu recebi esse chamado, meu avô foi diagnosticado com câncer e nós ouvimos aquela temida frase que não tínhamos mais o que fazer por ele, não tinha mais o que fazer por ele. E naquele momento, sem nunca ter acesso ao cuidado paliativo, sem nunca ter ouvido falar de cuidado paliativo, eu fiquei pensando, mas espera lá, como que a gente senta e assiste o sofrimento da pessoa que a gente mais ama? E ali, Mateus, eu fui descobrindo que não tinha o que fazer pela doença. Mas o meu avô não era uma doença. Ele era um ser humano em grande sofrimento por causa daquela doença. E para aquele ser humano havia muitas possibilidades, muitos recursos, muitas alternativas para dar mais vida aos seus dias. Ali eu fui percebendo, então, que basicamente era o cuidado paliativo, que nada mais é do que acrescentar vida em todos os dias dos nossos pacientes, preservar a sua autonomia e dignidade até o final da tua vida. E isso tem um impacto muito importante e relevante também para quem é cuidador. Porque quando a pessoa ela parte, a gente não vive um luto complicado, porque sabe que a pessoa conseguiu viver, teve dignidade, possibilidade de despedida, teve manejo de sintomas da sua dor e do seu sofrimento. Então fica a nossa dor, mas fica também um acalento. Então eu até excedi aqui um pouquinho,
porque eu me empolgo para falar desse tema, mas é basicamente isso. E assim, é evidente o movimento de desconstrução que você começa fazendo, primeiro por conta da estética, né, que já começa nesse primeiro ponto, por a gente, como eu disse, por a gente ter uma visão limitada da atuação. E segundo, por você trabalhar com cuidados paliativos, que ainda a gente tem um pensamento, e infelizmente a grande maioria da sociedade ainda tem um pensamento de associar cuidados paliativos com quase morte. É verdade. Né? Então, são dois movimentos grandes de desconstrução que você vem fazendo. Eu sou fã, já te falei diversas vezes, eu acho muito legal, então vai ser muito bacana a gente aprender um pouco mais dessa sua visão. Você já deu um panorama bem interessante, isso tem muito... Nós, tirando a sua parte que você tem uma outra concepção já completamente diferente, mas na minha formação, por exemplo, a gente sofre um pouco com uma visão muito medicocêntrica e voltada para medicamentos só, sabe? Então a gente só tem um alívio em cima de medicamentos. Então quando você traz uma visão dessa, é extremamente importante e é uma virada realmente de chave, porque a gente tem inclusive algumas escalas que a gente avalia de toxicidade de paciente. A gente tem um CTC, por exemplo, que é uma que a gente utiliza bastante. Quando a gente vai avaliar a alopécia, a graduação de alopécia não é só pelo número, né? Não é só acima ou abaixo de 50% de queda de cabelo, mas a gente tem também o impacto social que tem a queda de cabelo no paciente. Então, o grau 1 é menos que 50% sem impacto social, ou seja, o paciente ele não busca algumas outras maneiras, como peruca ou lenços, enfim, para estar tentando disfarçar ou tentar minimizar esse impacto. O grau 2 não, além de ser acima de 50%, ele tem um impacto social. Então a gente tem um início de visão, mas o que eu vejo é que muitas pessoas e muitas outras profissões não sabem nem como aplicar isso. Então, isso que é interessante quando você traz, porque você traz essa visão realmente do todo, né? Você deu o exemplo super tocante e emocionante até do seu avô, que não é uma questão só de você ver a doença, né? Isso é o exemplo mais prático que a gente teve aqui. Não é você olhar a doença, mas é você olhar a pessoa como um todo. Poxa, será que não tem nada que eu possa fazer, inclusive pela pessoa que eu mais amo? Então, realmente, são coisas assim que tocam bastante e é muito legal ter você representando esse movimento, a gente conversar sobre cuidados paliativos aqui. Voltando para o paliativo, quem pode mais atuar nessa área de cuidados paliativos que você fez o curso, né, de paliativista, enfim, quem tinha na sua turma? Quem eram os profissionais que estão lá? Quem são os profissionais que estão lá? Então, quando eu fiz, 98% dos profissionais eram médicos. Mas cuidado paliativo, para todos os profissionais da área da saúde, eu acho que é uma especialidade que deveria ser integrada já na grade curricular do nosso curso, certamente. E é mais do que isso, né? Cuidado paliativo é uma abordagem. Eu escolho não deixar os que sofrem para trás, cuidar de uma maneira integral do meu paciente. Então, todos deveriam ter acesso às informações do que são cuidados paliativos. E deveria ser obrigatoriedade todo profissional da área da saúde ter o princípio básico de cuidado paliativo. Porque você estava falando dos recursos farmacológicos, Matheus, mas se eu sou um ser dimensional, a minha dor também vai ser dimensional. Então, para tratar a minha dor física, a gente está bem estruturado. Mas o que a gente vai fazer para tratar uma dor social, como você acabou de trazer? O que a gente vai fazer para tratar uma dor psicológica? O que a gente vai fazer para tratar uma dor espiritual? E Cicely Saunders, idealizadora dos cuidados paliativos, disse exatamente isso. O paciente, diante da percepção da sua finitude, quando ele tem essa percepção? Quando ele é diagnosticado com uma doença que ameaça a sua vida. Não é quando o médico chega e fala assim, olha, a senhora está com câncer. Ali ele vai começar a ter a percepção da finitude, porque vai passar pela cabeça dele, nossa, será que eu vou morrer? Será que eu vou ver os meus filhos crescer? Será que eu vou dormir e vou ver o sol nascer? Isso é uma dor física? Não, é muito além. E que pode refletir no físico. E para as outras dores, como a gente faz? Como a gente trata? Como a gente previne? Como a gente cuida? Não é? Então é basicamente isso. Todos deveriam fazer. Concordo. E a gente ainda tem muita associação de cuidados paliativos e câncer, né? E você já falou logo no início, é qualquer doença ameaçadora de vida. Então, o profissional de saúde lida com várias outras doenças que são ameaçadoras de vida, né? Então, eu concordo plenamente. Acho que a gente já deveria ter, né? Já com deveria certeza. Ter pelo menos um básico, a gente deveria ter na nossa formação. Uma pergunta agora um pouco mais prática. Dentro da sua atuação,
o que você consegue fazer? Quais são as terapias que você consegue estar fazendo com o paciente? Onde você consegue atuar? De novo, a gente volta para a questão de pele, mas é o que a gente mais tem de conhecimento no geral, né? A gente sabe que tem muito mais coisa, mas enfim, é só na pele? Onde você consegue ter mais atuação e as terapias que você utiliza? Perfeito. Bom, então vamos lá. A gente falou que não é só embelezamento, é muito além, né? Uhum. Então, o paciente tem realmente muita queixa de efeito colateral na pele. A gente trabalha com uma cosmetologia que chama humanizada, que é livre de composição tóxica, xenobiótica, que são ativos específicos bem compatíveis com o manto hidrolipídico do paciente. Então, o paciente começa a passar na pele, tem uma aderência muito melhor, uma resposta muito melhor. E aquilo que a gente não tem no mercado, a gente faz a associação do uso da aromaterapia, que também faz parte das práticas integrativas, né, complementares, que pode ser inalado, inclusive a gente pode usar de maneira tópica, só não podemos ingerir. E além da cosmetologia, com essa indicação adequada para os nossos pacientes, a gente oferece as massagens terapêuticas. Nós temos diversas publicações científicas que melhora dor física, psicológica, né? Melhora a questão da depressão, da insônia dos pacientes, ansiedade antecipatória, inclusive fadiga física e a fadiga da alma, que a gente precisa começar a diferenciar isso também. E o toque terapêutico, a massagem, ela circula por todo esse âmbito. E a gente tem alguns estudos mostrando que a massagem associada à aromaterapia em pacientes oncológicos, né, se submetendo à quimioterapia, tem um impacto ainda maior na qualidade de vida deles. O uso de eletroterapia, como laser de baixa potência, a gente também usa, e um dos nossos carros fortes é a técnica de drenagem linfática manual. Os nossos pacientes desenvolvem muito edema, alguns outros linfedema secundário, e aí a gente tem a técnica de drenagem linfática que com certeza também melhora muito o impacto da qualidade de vida deles. Você tocou num ponto que eu sempre gosto de trazer muito, como a gente tem essa formação que é muito voltada para protocolos e guidelines e tudo mais, mas algumas coisas eu gosto de trazer porque as pessoas ainda têm uma visão um pouco como se fosse, sabe, como se fosse só um lifestyle. Tipo assim, você tá fazendo massagem, nossa, ele é muito legal, olha, ele tá indo... E não é, isso tem um impacto realmente e é um impacto documentado. Tanto que dentro de um dos guidelines que a gente tem, a NCCN, para náusea antecipatória, uma das medidas não farmacológicas que eles passam é justamente a massagem terapêutica. Isso é muito legal, sabe? Porque a gente tem que ter essa visão um pouco mais além mesmo. A gente fica sempre focado nos medicamentos, o que pode estar evitando, e tá lá no guideline. Tá lá no guideline dizendo yoga, acupuntura, massagem terapêutica, outras modalidades relaxantes para você diminuir realmente a incidência de náusea antecipatória. Então isso é muito legal, não é uma coisa que você está falando realmente porque você vê só com os seus olhos, isso a gente tem isso documentado, né? Isso é extremamente importante quando a gente fala de cuidado baseado em evidência, isso tem evidência, não é uma coisa realmente só porque você, em especial, você tem uma visão muito além, não, isso é documentado. Então a gente tem que enfatizar isso aqui muito bem, para que a gente consiga estimular as pessoas a olhar realmente um pouco mais além de livro, né? Ou então que a gente busque outros livros que tenham outras abordagens e outras pessoas, assim como você faz, e você vai fazer esse exemplo com todo mundo. E você citou a drenagem. A drenagem a gente sabe que tem um conflito muito grande, né? A drenagem é uma grande guerra que a gente tem dentro da oncologia. Tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode, que é extremamente contraindicado, que a gente não pode fazer. Fala um pouquinho disso. O que a gente tem hoje de evidência em drenagem linfática em paciente oncológico? A gente tem inúmeras evidências mostrando os benefícios, o quanto melhora da imunidade, o quanto o paciente responde a nível de dor, porque a gente sabe que o edema causa desconforto e dor no paciente, ajuda inclusive na mobilidade do membro, porque ele diminuindo aquele quadro de edema e linfedema, ele pode fazer melhor a sua atividade com o fisioterapeuta e ter um ganho melhor e maior aí durante o seu tratamento. Na estética, o mito é de que drenagem dá metástase. Exato. Mas isso não acontece, porque a nossa mão não faz mutação celular. A minha mão, ela vai auxiliar um sistema que já está em constante funcionamento. Em relação à classe médica, da equipe médica, da parte da oncologia, eu vejo um pouco de receio por causa
das divulgações que a gente vê nas mídias sociais, que a gente fica assim, meu Deus, se isso for drenagem, vai matar meu paciente, então eu vou contraindicar, porque parece que está fazendo um amassamento de pão, não é um massacre, não é nem uma massagem, e não, a gente tem que respeitar a fisiologia do sistema linfático, então é uma técnica sutil, com movimentos lentos, né, a gente respeita isso para que o paciente tenha resposta, tenha conforto aí. Então eu vejo isso, né? Na estética existe esse mito, e realmente é mito, já tem até estudo publicado que drenagem não dá metástase, e na equipe médica o que eu tenho de experiência é esse receio pelas coisas que vem em YouTube e redes sociais. E eu acho que é uma técnica que deveria ser integrada aí no cuidado do paciente, porque os benefícios, eles são inúmeros. Eu já falei que eu acompanho mesmo, então a Vanessa tem um Instagram, Estética Paliativa, ela tem um caso de uma senhora, eu estou acompanhando sempre desde o início, mas a gente consegue ver, evidente assim, a diminuição que ela tem do edema em membro inferior, né, e são coisas que às vezes passam realmente por nós e a gente não se dá conta, né, toda a história dela, e, poxa, ela queria vestir uma calça, né, o sonho dela era vestir uma calça, ela não conseguia vestir uma calça, e depois de diversas sessões e tudo mais, ela conseguiu vestir, fizeram uma adaptação, eu vi tudo, eu acompanhei tudo, né? Então fizeram toda uma adaptação e tudo mais, e você consegue ver porque, e é isso que é legal, e é essa que é a desconstrução que a gente precisa passar, e eu gostei muito de ter você para fazer um último vídeo assim como convidado nesse bloco, né? Porque eu acho que é uma visão que a gente tem que levar para muito mais além. Não é uma coisa, talvez, que a gente vai aprender hoje aqui e a gente já vai mudar a nossa vida para sempre, mas é uma semente que a gente planta para a gente começar a tentar olhar o nosso paciente de uma maneira diferenciada, né? Às vezes o paciente ele não vai falar isso pra gente no nosso dia a dia, meu sonho é vestir uma calça. Ele não vai falar que ele não queria não estar nauseado, ele queria estar andando melhor, ele estava fazendo um monte de coisa, mas ela foi muito além, ela falou, eu queria vestir uma calça. E assim, e ver todo o seu empenho de ter feito a drenagem, conseguir vestir uma calça, filmar, paciente andando. Então assim, foi algo que foi muito bacana e eu acho que essa visão realmente tem que ficar. A gente tem que ampliar essa visão para os outros profissionais, sim. A gente já falou bastante, então, de alguns tratamentos, a gente falou dessa questão da mudança realmente de perspectiva. Eu tenho diversas outras perguntas para fazer, mas a gente tem um tempo para a gente seguir, então eu vou tentar focar um pouco mais do que a gente tem de roteiro quase pré-estabelecido, que a gente já mudou diversas coisas. Mas, enfim, quando a gente também fala de saúde, a gente precisa falar de prevenção, né? A gente fica muito focado, a gente também perde muito tempo falando só de tratamento, são diversas coisas para tratamento, mas a gente tem que ter um olhar para a prevenção, também, que é o que a gente quer, né? É sempre melhor a gente prevenir do que remediar, né? Na sua prática, você tem alguns procedimentos que podem auxiliar na prevenção de alguns efeitos? A gente acabou falando da náusea antecipatória, né? Serve como um tratamento, serve como uma prevenção também. Mas tem alguns outros que podem ser recomendados? Tem vários. A gente tem protocolo para, por exemplo, prevenção de radioderbite, de hidratação associada ao laser de baixa potência. A gente faz antes do paciente dar início da radioterapia e durante as sessões de radioterapia. A resposta é muito positiva. A gente tem até evidência científica sobre esses benefícios. Síndrome Montpé. Putz, a gente quase não vê, né? Quase não vê. Também associado a várias terapias, como moxa, laser de baixa potência, uma sinergia de óleos essenciais para melhorar aquele processo inflamatório, aquela neuropatia, sensibilidade do paciente. A gente consegue controlar depois com uma indicação de cosméticos específicos para uso domiciliar com a luvinha de silicone. Aí o paciente também segue bem ali o seu tratamento. As massagens, que com certeza não podem faltar, você falou da náusea antecipatória, mas também tem a ansiedade antecipatória, né? Então, é extremamente indicado as massagens terapêuticas para os pacientes e esses são os principais recursos. Por exemplo, na aromaterapia, paciente com náusea, a gente também prepara blend aromático com óleos essenciais específicos para manejo de náusea, como hortelã-pimenta, limão siciliano. O paciente está sofrendo de insônia, a gente prepara de bergamota para ele espirrar ali na fronha do travesseiro ou usar no ambiente. Então, a gente vai personalizando de acordo com a demanda que o paciente traz. Muito legal, né? É muito interessante, eu adoro. Eu acho assim que porque
essa quebra de paradigma, para mim, é o mais legal, porque a gente foca muito, a gente tem uma visão muito limitada, no geral, em estar olhando só aquilo ali, eu trabalho em ambulatório, por exemplo, então naquelas 2, 3 horas que eu tô com o paciente ali, a gente olha aquilo, e é legal de ver o seu trabalho como ele é além, né? A gente sabe, o paciente relata pra gente insônia, poxa, o paciente relata, faz uso de bloqueador de hormônio, tem sintomas de menopausa, né? A gente tem mulheres, câncer de mama, fazendo esses bloqueadores e tem vários sintomas de menopausa, ansiedade, insônia, todos esses sintomas. É legal de ver como você consegue agir em cima disso sem necessariamente estar mexendo em medicamentos. Né? A gente está mexendo com óleos, a gente está mexendo com essências, então é algo muito bacana mesmo. E assim, só uma observação, e a gente não está substituindo. Exato. A gente está integrando, né? Não é um tratamento alternativo, ele é integrativo. Então não vou falar para o paciente, não toma a medicação, mas se o médico prescreveu, por favor, tome a medicação. Sim. E lá, às vezes, até eu pego no pé deles, mas é que eu fiquei tão bem, eu não tomei. Não, mas se o seu médico não sabe, tem que tomar sim, senhora, tem que tomar sim, senhor. Van, a gente já falou bastante de diversas opções, mas e o SUS? Como é que a gente tá isso tudo para os nossos pacientes? É a maioria, né, que a gente tem a maioria sendo atendida pelo sistema público de saúde, e a gente pensa em paciente, né, então quando a gente pensa em paciente a gente quer que todos fiquem bem, mas a gente tem que ver como está sendo esse tipo de abordagem também no público. Como que a gente tem isso hoje no SUS? Então, eu faço parte do Comitê de Práticas Integrativas da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Aí a gente fez um levantamento de quais eram as unidades de cuidado paliativo que tinham inserido as práticas integrativas. A resposta foi de 22%. 22% dessas unidades já tinham alguma prática complementar dentro do serviço. E o que mais tinham é a aurículo e a aromaterapia. Reiki também tinha bastante. Mas a estética paliativa não tem. E são 29 terapias hoje regulamentadas no SUS, mas ainda temos que caminhar bastante. A gente desenvolveu agora uma cartilha com as principais práticas integrativas para auxiliar esses profissionais. Mas, infelizmente, 22% só em unidades de cuidado paliativo. Mas se a gente falar em enfermarias, ambulatórios de oncologia, fica muito insignificante, né? A extensão de todo o trabalho espalhado pelo Brasil, que o paciente tenha acesso a as práticas, ou uma, pelo menos, das práticas, infelizmente. A gente precisa tirar do papel, porque a gente tem o programa, né, o PNPIC, né, Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? É um programa do SUS, né? Exatamente, e a verba vem. E aí depende do gestor, né? De como ele quer administrar isso, se ele vê se é ou não necessário inserir isso ali na sua rede. Eu acho que depois da nossa conversa de hoje, acho que ficou mais do que evidente o quão necessário é, né? A gente tem uma pressa e uma urgência de a gente olhar o nosso paciente como um ser dimensional, como você mesmo disse, né? A gente precisa olhar muito além do que a gente vê só de doença, a gente fala muito isso eu acho que a gente ainda fala isso de uma maneira muito vazia. A gente sabe que a gente tem que fazer, mas chega na prática e a gente não sabe como fazer. Então, acho que o primeiro passo, às vezes, é a gente realmente entender a dimensão de tudo isso que a gente precisa estar fazendo. O paciente, ele é muito complexo. Quando eu estou na prática, alguma coisa assim, e eu vejo alguém falando, às vezes, mas é que hoje não tem muita coisa para fazer. Nossa, mas chega a me dar um incômodo, porque a gente sempre tem muita coisa para fazer. A gente sempre tem muita coisa para fazer, porque a assistência ela é muito ampla, ela é muito complexa. E você falando, a gente tem mais uma prova disso. Né? E, de novo, a gente ainda tem um olhar muito limitado em cima de um paciente. A gente está falando aqui de oncologia, né? Então o nosso paciente oncológico ele é extremamente complexo, ele tem diversas abordagens que a gente precisa fazer, ele sofre de diversas maneiras diferentes, como você também trouxe, e a gente continua com um olhar muito limitado, e ainda me entristece saber que tem um pouco de resistência da atuação tanto da equipe paliativa no geral, que já é um nome que a gente ainda tenha muito mais tempo, e eu fico ainda mais triste de ver um profissional como você faz, de estética paliativa, que você está tendo que fazer 2 movimentos gigantescos para as pessoas entenderem a quantidade de bem que você pode fazer num paciente oncológico que a gente lida todo dia.
Então eu espero que, assim, a gente com esse vídeo, a gente consiga plantar um pouco aí para vocês do que é a atuação de um paliativista, de que não necessariamente a gente só vai estar vendo aqui enfermeiro, ou médico, ou farmacêutico, enfim, a gente tem diversas abordagens da área da saúde. Um profissional da estética é um profissional de saúde, então esse tipo de vídeo, para mim, foi excelente para a gente estar fechando esse bloco de entrevistas que a gente está fazendo, porque fechar um bloco deixando uma semente para que as pessoas entendam e continuem pensando isso além, para mim é a maneira ideal. A gente não fecha, na verdade, a gente só dá uma pequena pausa e aí as pessoas continuam. Então, Van, eu te agradeço, de verdade, agradeço muito. Para mim foi um prazer. A gente já se conhece há muito tempo pelo virtual, então aqui a gente está se conhecendo pessoalmente. Prazer. Continue nessa caminhada. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Cuidado paliativo é um mundo assim que a gente ainda tem, muitos profissionais têm muito preconceito mesmo, na essência da palavra, de não entender o que acontece. Então eu espero que você consiga construir mesmo esse caminho, que você leve a sua prática, a sua visão muito mais adiante para outros profissionais, e que vocês que estão assistindo entendam o tamanho, a complexidade da abordagem que é um paciente oncológico, e que só tenho a te agradecer mesmo. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, de coração, viu? De verdade. E que todos lembrem-se que ainda que não seja possível curar, porque, imagina, deve ser mais limitante ainda só focar na doença. O profissional da saúde deve se frustrar. Frustrar, sim. Porque, né? Nem sempre a gente vai conseguir curar. Mas Cicely Saunders disse que nessas situações, que ainda que não seja possível curar, é possível cuidar. Por isso que eu levanto a bandeira, não podemos curar, mas podemos paliar. Certíssimo. Obrigada. Que agradeço.